E aí, gente, como é que vocês estão? É o seguinte, deixa aqui o like, compartilha, que hoje eu vou trazer mais um conteúdo muito importante para você que deseja orar pelo dom nessa área da libertação, para manifestar demônio numa pessoa e expulsar. Eu sei que a palavra liberta, mas isso que eu tô falando é muito essencial porque é um dom que também é de libertação, sim, e que ajuda muito a pessoa na caminhada, porque tem pessoas que estão aprisionadas por muitos demônios. E precisa sim que esteja alguém preparado, que vá lá e ore por essa pessoa. E que essa pessoa seja liberta disso. E aí, através disso, quando a pessoa for buscar Deus, a pessoa for fazer as coisas de Deus, for na igreja, vai ser bem mais leve. Essa pessoa tenta ir na igreja, essa pessoa tenta buscar, essa pessoa tenta orar. Mas ela não consegue porque ela está cheia de demônio, ela está aprisionada. E a hora que ela vai, é uma força maior que ela não está vendo, que está fazendo ela não conseguir. E ela fala: eu não tenho força. Você tem algum parente assim? Então, pode ser que o caso dessa pessoa é esse. Então precisa de pessoas muito usadas em libertação nessa área, porque quando manifesta esses demônios e expulsa, ou que expulsa até mesmo sem manifestar, tudo flui bem mais para essa pessoa. E essa pessoa vai ter bem mais força para começar a buscar Deus, para começar a orar, para começar a jejuar, para começar a ir para a igreja e para começar a estudar as escrituras. Então é muito essencial ter pessoas usadas nisso. Só que tem uma questão que eu quero dizer. Eu não estou falando o que eu acho, tá? Porque eu tenho esse dom, eu já orei muito por essa área da libertação. E é uma área que eu vou falar para vocês. Ao meu ver, é a área que a pessoa enfrenta mais luta. Há pessoas que vai falar que é do louvor, né? Pode ter pessoas que às vezes, pode ser que fale, né, que é da revelação, mas eu não creio assim, eu creio que é a da libertação. Por quê? Por quê? Davi tocava harpa, o espírito maligno saía. Saía, mas era uma libertação, então não deixa de ser libertação. Meu filho tá aqui. Voltei, gente. Meu filho que começou a chorar, ele é só um bebê. Então, essa área da libertação é uma área que ela é bem estreita mesmo. E eu acredito de verdade que é a área que a pessoa vai enfrentar mais luta, porque vai estar manifestando o demônio na pessoa, ela vai estar orando para expulsar aquilo. Ó, você pode ver, é só gravar esse vídeo da libertação, eu tava dormindo quietinho. E aí começa. Então, gente, é uma área muito importante você ter o conhecimento, porque lá atrás eu cresci muito na graça. E Jesus diz crescer na graça e no conhecimento, né? A palavra diz isso. Então, eu fui crescendo um pouco no conhecimento, mas muito na graça. Só que aí que tá o problema. Me faltou maturidade espiritual. Eu comecei a orar, pedir para Deus esse dom da libertação. Em coisa de 3 meses, assim, ó, que Deus me pegou na presença dele de volta, Deus me deu esse dom. Só que eu orei muito, gente, muito mesmo, mas muito. Jejuava, orava. Primeira pessoa que manifestou demônio comigo orando foi meu pai, na casa de uma prima minha, quando ele tava morando lá. Por dentro, eu fiquei com um certo pé atrás, fiquei com um certo medo, vamos dizer assim. Mas por fora eu não demonstrei, gente, não pode demonstrar medo, porque senão aí que ele vai querer te... Como é que é a palavra? Ele vai querer te afrontar, ele vai querer mostrar como se você não conseguisse expulsar ele no nome de Jesus. Mas se você tá com a vida em santidade, se você tá buscando a Deus, se você tá obedecendo, você tem autoridade. E ainda mais que eu busquei o dom nessa área, então ali eu fui, orei e tal. E eles até tentam me enganar. E foi assim, gente, eu comecei a orar, e eu pedi pra Deus, eu pedi pra Deus. O outro vídeo que eu gravei não teve nada disso, ó, só esse daqui. Vai pra vocês verem. Eu sei que criança chora, gente, mas ele já tá de boa, tá tranquilo, já mamou, tá dormindo. No outro vídeo foi tudo sossegado. Tanto é que vai ter outro vídeo que eu tô com essa mesma roupa porque eu já tô gravando em seguida. E falando desse assunto. Então esse vídeo aqui, vocês podem ver que tá sendo assim, né? E eu creio sim que tem a ver sim com coisas espirituais. Tem a ver sim. Então, não sou aquela pessoa que tudo é demônio, tudo é espiritual. Mas pra poder atrapalhar um vídeo que vai instruir vocês, eu não descarto essa possibilidade. Então é uma possibilidade que eu não descarto. Então eu tava lá, orei pelo meu pai. E ele falou assim,
tá querendo manifestar. Eu falei, deixa manifestar. E eu, Deus, olhando pro céu, falando, Deus, faz manifestar, faz manifestar. E eu comecei, e pus a mão na cabeça dele e comecei a falar, queima, 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 vem pra fora, coisas assim, sabe? Não recordo certinho, mas é assim que tá fazendo. Mais ou menos. Então eu peguei e aí manifestou. E eu falava gritando, eu falava, queima, queima, queima. E aí eles olhou pra mim. E de cara, gente, manifestou uns bravo, bem brabo mesmo, não é aqueles pau mandado não. E aí ele falou assim, por que você tá gritando? E eu, queima, queima. E ele, por que você tá gritando? Na hora, assim, eu de um gelo por dentro, né? E eu magro, mais baixo, meu pai mais alto, mais forte que eu. E eu já vi demônio na igreja da trabalho, querer pegar, derrubar as cadeiras, coisa assim, e eu lá assim, sabe? E não tinha outras vozes de Deus ali junto comigo, era eu e Deus. Mas ainda bem que os anjos de Deus, né, deixou ele amarrado ali e ele não conseguiu dar trabalho. E aí, eu peguei e eu lembro que eu fui pra expulsar eles, e eles falou assim, não, pode deixar que nós sai. Até parece, gente, que eles iam sair, né? Eu falei, que vocês saem o quê, né? Pode deixar que nós saia. Olha o pensamento, tipo assim, tentando me enganar. E aí eu peguei e expulsei no nome de Jesus. Na hora que eu expulsei, gente, na hora que eu expulsei, tô com o braço aqui que eu tô com o mesmo tempo aqui com o Davi. Na hora que eu expulsei, no nome de Jesus, eu senti uma coisa muito ruim passar mesmo. E aí depois eu tava em casa orando, de joelho no quintal, quando eles foram lá atrás de mim. Eu senti, sabe, chegar lá. E foi uma retaliação ruim, bem ruim mesmo. Então eu tenho experiência de expulsar demônios mais fracos, no nome de Jesus. E várias experiências, sabe? Só que aí, o que aconteceu? A gente começa a ver uns vasos muito usados por Deus. E a gente já quer fazer igual, sendo que ele já tem um nível de unção maior, ele já passou umas provas bem maiores do que a gente, eles já estão bem mais capacitados para isso. E a unção que eles têm, ele suporta bem mais pancada. E eu fui querer fazer, já fui querer abraçar o mundo. Já fui evangelizar, chorar por você, já queria orar, pôr a mão na cabeça das pessoas, orar para expulsar demônio, para manifestar, expulsar. Irmãos, eu comecei a passar tanta prova, que eu quase caí da presença de Deus. A retaliação era muita. A luta era muito grande. Eu quase caí da presença de Deus. Que eu parei. Cheguei a parar de orar nessa área. Quero sim voltar, tenho sim esse dom, mas eu quero voltar com cautela. Com cautela, porque eu quase caí. Porque não é brincadeira essa área. Por isso que muitas pessoas começam a orar por essa área e depois caem. Ah, mas eu não caí no mês seguinte, nem 2 meses depois. Então não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Às vezes o diabo, ele espera. Ele se acha que ele vai começar a lutar com você hoje, amanhã, depois vai parar. Ele vai continuar lutando. Então você quer arrumar briga feia, você arruma briga contra o inferno da mãe nessa área. Então quando o manifesta o demônio ali, e eu entrevistava, sendo mais sincero, eu não tenho nada contra quem entrevista, tá? Quem não quiser entrevistar, eu respeito, também não tenho nada contra. E quem quiser entrevistar, também respeito, mas não tenho nada contra. Mas tem a maturidade de entender que eles mentem, tá? Eles mentem muito. Então, eu comecei a passar muita luta. A minha irmã naquele tempo estava indo na igreja, naquele ano, minha mãe, assim. E eu era quem revestia mais, né? Aí depois pararam, aí foi um caos, assim, sabe? E antes eu pensava assim, a retaliação vai vir só sobre mim. Eu aprendi assim, de que eu me lembro. Se eu não estiver confundindo, eu aprendi assim. E já teve pessoa que me falou, não, eles vão em cima dos outros que você ama também. E eu pensava, não, mas naquela casa lá vai ser em cima de mim, né? Eu que tô fazendo, eu criei nisso. Só que eu vi, gente, aprendi na dor, que sim, eles vão em cima também de quem tá na mesma casa que eu. Por quê? Porque eles vão lá contra mim. E eles vão tentar achar brecha. Não acharam brecha em mim, eles vão em cima deles. Pra quê? Pra através disso, eles atingir eles pra isso me atingir. E até mesmo pra usar eles pra ficar contra você. E aí eles começam a esfriar espiritualmente, começa a acontecer um monte de coisa e aí você não entende. Então por isso que pra você orar nessa área da libertação, você tem que estar com a sua casa revestida. Por exemplo, mora eu e minha esposa. Reveste vocês dois, amor. Vamos ter uma vida de oração e jejum? Porque eu vou orar por essa área. Se eu começar a orar por essa área, o inimigo pode até não conseguir contra mim. Mas e você, a expressão que você vai começar a passar? Entendeu? Então eu não tô falando pra você não orar. Esse dom é essencial, é muito importante. Ora sim nessa área. Mas tenha maturidade e chama os seus pra revestir. Chama seus filhos também. É por isso que muitos vasos de Deus
tem os filhos perdidos. Não tô falando que é todos, gente. Não tô falando que é todos. Muitos. Por conta de focar na obra. Mas faltou muita intercessão pelos filhos. Faltou mais. Porque mexeu com coisa pesada. Então, enquanto há vida, há esperança. Começa a chamar. Começa a santificar por eles. Começa a buscar mais por eles. Então, gente. É o seguinte. Vá. Mas vá com cautela. O que eu faria hoje em dia? Tendo experiência nessa área. Chega devagar, ora por uma pessoa, manifestou, expulsou, ok. Ora por outra, Jesus, me mostra, Jesus, até onde que eu aguento suportar. Não vai querer ter o dom aí, gente, já vai tentar fechar um centro de macumba, eu vou orar aqui, sei lá o que. Você vai pegar uma prova com a mão. Se você não cair, é a misericórdia de Deus mesmo. O meu foi, eu clamava a Deus. E eu orei muito, e Deus me ajudou através disso não cair. Então faz isso, e esteja com a sua casa revestida. Ah, os da minha casa aqui não tá, então... Chama eles, busca por eles, faz campanha por eles. Pra eles começar a revestir. Porque através deles começar a revestir, aí você vai. Porque se você for com falta de sabedoria, você pode perder os seus. Isso que eu tô falando é muito real. Então, para que você não perca seu filho, incentiva seu filho à oração, ao jejum, à busca. Interceda muito por eles. Ah, mas eles não têm a mesma constância de busca que eu. Se você tem uma constância forte, alta... É difícil ter pessoas que vão te acompanhar. Mas não quer dizer que eles têm que ter o mesmo nível. Mas pelo menos eles têm uma vida assim, entendeu? E interceda muito por eles. A intercessão é importante. Pede pra eles, Deus, por mim, guarda eles, fortalece eles, não deixe que nada de ruim aconteça contra eles. Então aí você ora nessa área. Aí você vai, começa a orar por libertação. Então não tenha medo de usar esse dom é muito importante. Mas quando você faz tudo certinho, tudo direitinho, as coisas encaminham, você vai ser bem sucedido e vai evitar uma grande brecha, que é aqui eu di. E eu falhei nisso, mas estou na presença de Deus, não caí pela misericórdia de Deus e a esperança para minha parentela. Hoje eu sou casado, não moro mais com a minha mãe. Mas a esperança, eu creio que Deus vai operar, assim como também vai operar na sua família se você orar por eles. Então, ore sim por libertação, mas chega devagar, um passo de cada vez, porque o diabo é astuto. E essa área não é brincadeira. Sabia que tem muitas pessoas que às vezes você vai orar ali na esquina? Deixa eu orar por você, por libertação, manifesta lá, você paga o preço, no outro dia a pessoa tá melhor. E ela não quer saber de Jesus, ela não quer saber de firmar. Não é nem por conta de ter. Porque tava com o inimigo no corpo. Por quê? Porque você orou, expulsou. É porque a pessoa não quer mesmo. Há casos, muitos casos que é assim. E aí sabe o que acontece? A pessoa tá lá, continua bebendo. O diabo volta, traz mais 7. E sabe o que acontece? Traz mais 7, tá na Bíblia. E sabe o que acontece? Você paga o preço, enfrenta a retaliação, arruma a briga contra o inferno. E a pessoa não tá nem aí pro que você fez. Então, ore sim por libertação, mas vai com cautela. Não vai querer abraçar o mundo, você orando por meio mundo assim, gente. Tem gente que nem quer, tem gente que não tá nem aí. Ela só vai sentir bem ali e vai continuar no pecado. Agora, se é uma pessoa que quer, uma pessoa que precisa, uma pessoa que você tá vendo que ela até quer, mas ela tá sem força, ajuda. Mas, lembre-se, não tente dar um passo maior que a perna. Chega devagar, que assim você vai ser bem sucedido. A área de libertação não é brincadeira. Amém? E é isso, gente. Curte, deixa o like, compartilha. Isso vai te ajudar muito no ministério que Jesus tem na sua vida.